Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Arroz, Feijão e Clima, onde a gente se propõe a falar sobre essa relação entre o agronegócio, a segurança alimentar, a segurança climática, como que o agro influencia na nossa vida enquanto consumidores, enquanto sociedade, para a gente falar sobre preço dos alimentos, políticas públicas, uso da terra e também formas de produção. Hoje a gente vai falar sobre agrofloresta, que é um sistema produtivo que vem ganhando espaço no Brasil, vem ganhando discussão no Brasil por uma série de questões envolvendo resiliência climática, geração de renda para produtores. E a gente teve acesso a um estudo que saiu recentemente, então, embora esse podcast não vá ser publicado no dia em que a gente gravou, os dados são recentes e revelam essa conexão entre agrofloresta, financiamento, clima, Cerrado brasileiro, para a gente ter acesso a esses dados e entender como que tudo isso se cruza, como que isso se relaciona. A gente está aqui com a Natália Leite, ela é especialista em bioeconomia da TNC, The Nature Conservancy, que é no Brasil, né? A TNC está no mundo, ela é especialista aqui no Brasil, e é essa instituição que levanta dados e que olha muito para como o Brasil está relacionando a agricultura com sustentabilidade, né? Então, obrigada, Natália, seja bem-vinda. Eu vou pedir para você, por favor, se apresentar para o público, falar quem você é, falar o que a TNC faz, e aí a gente entra nesses dados do estudo da agrofloresta e tudo mais. Maravilha. Obrigada, Mariana, pelo convite. Muito gratificante estar aqui. É muito bom a gente falar daquilo que a gente acredita e que a gente é apaixonada, né? Sim, então, como você falou, eu sou a Natália, eu sou daqui de São Paulo. Eu estudei engenharia ambiental na USP, aqui em São Paulo. Comecei a trabalhar no setor de ESG de uma construtora e, na época, eu sentia um pouco de falta de estar perto do impacto. Então, fui trabalhar no setor de uma consultoria de projetos socioambientais, que lá eu comecei já a trabalhar com agricultura familiar, com geração de renda, com microcrédito. E era muito gratificante o trabalho, mas eu sentia um pouco de falta desse meu lado mais exato, assim, dele ser mais desenvolvido. Aí comecei a fazer um mestrado em sistemas agroflorestais, mas sob a perspectiva da economia ecológica. E estudei no Procan, na USP também. E aí, nessa época, eu decidi que eu queria fazer uma transição para trabalhar com finanças sustentáveis, finanças climáticas. E aí, em outubro de 2022, fui trabalhar na TNC. Então, a TNC, a gente foi fundada em 1951, nos Estados Unidos. A gente está presente em 81 países no mundo, assim, então, vários continentes. Aqui no Brasil, em vários biomas. Aqui no Brasil, a gente está há 35 anos. E a gente trabalha de uma forma bem holística, assim, com vários setores, então, com outras organizações da sociedade civil, com empresas e com governos de várias esferas, tudo pensando na conservação ambiental, conservação e restauração ambiental. E dentro da TNC eu trabalho numa iniciativa que chama IFEC, né, outra sigla, que é Inovação Financeira para a Amazônia, Cerrado e Chaco, que a gente vai falar ao longo do podcast, mas a gente busca catalisar investimentos para o agro mais sustentável. Perfeito. E é interessante isso que você está falando, que é sociedade civil junto com o governo, mas também tem iniciativa privada no meio, todo mundo conversando para encontrar as convergências, né? A gente estava até falando um pouquinho no bastidor sobre isso. Inclusive, fica só um chamado aqui, a gente já entrevistou a Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, que também tem um pouco essa pegada de como que o agro corporativo, digamos assim, mas conversa com a iniciativa privada, conversa com a sociedade civil, com ONGs, para a gente pensar coletivamente, né, enquanto sociedade, nesse agro mais sustentável, que olha não só para o agro sustentável de maneira rasa, mas que começa a entender as políticas públicas, o acesso a produtores de pequeno, grande porte, né? Antes da gente começar a entrar no estudo da TNC em si, eu queria que você falasse um pouquinho o que é financiamento climático. Porque você falou dessa sua transição e de olhar para finanças climáticas. O que é isso? Para quem nunca ouviu esse termo, como que a gente pode explicar o que é financiamento climático? Por que ele está tão em alta? Ótima pergunta. A gente, no IFEC, que é essa iniciativa que eu trabalho, a gente trabalha com o uso do solo, então com financiamento para a agricultura. Mas as finanças climáticas, elas se desdobram em outras frentes, né? Então, a gente pode falar de energia também, a gente pode falar até de saneamento, a gente pode falar de outras coisas que visam combater as mudanças climáticas, né? E aí a nossa via, a nossa avenida é o uso do solo.
Então, no IFEC, a gente foi criado em 2021, a gente foi lançado na COP26, desculpa. Nós somos uma iniciativa que é encabeçada pela TNC, pela UNEP, que é o braço ambiental da ONU, e pelo Tropical Forest Alliance, que é o braço ambiental do World Economic Forum, né, o Fórum Econômico Mundial. E então são essas 3 organizações grandes que se juntaram cada qual com a sua expertise para a gente poder ter uma iniciativa robusta para justamente trazer várias instituições financeiras juntas para o mesmo barco. Então a gente trabalha muito com essa perspectiva de uma iniciativa multi-ator, né? A coalizão é muito legal porque ela é multissetorial, ela traz vários setores juntos para a mesma mesa. A nossa não é multissetorial, ela é multi-ator. Então, a gente pega dentro da perspectiva privada várias pessoas para a mesa. E aí, dentro do financiamento climático, a gente tem bancos, a gente tem as traders, né, os frigoríficos, tem várias empresas de vários elos da cadeia, os produtores também, que são as pessoas, né, é um elo-chave, porque quem vai tomar o crédito na ponta e quem vai conduzir a transição para uma agricultura mais sustentável ou não. Né? A gente tem, então, as empresas de insumo também, que são outro ator super importante. Então, no financiamento climático, tem vários atores e ainda tem também quem a gente chama de capital catalítico, que são esses provedores de capital. Porque isso é uma coisa interessante que no financiamento climático, ele é um financiamento mais inovador, né? Tanto que a gente tem o I de inovação da nossa sigla, porque ele é um financiamento um pouco diferente do financiamento que a gente chama do business as usual, né? Dos negócios tradicionais, que já estão mais consolidados, que as taxas, que o risco é menor, o mercado financeiro já conhece, a gente já conhece. Agora, no financiamento climático, a gente está lidando com coisas que são novas, né? Que são, às vezes, soluções que ainda não estão testadas, que estão sendo testadas agora, que estão tendo a sua viabilidade comprovada agora. Então, elas são lidas pelo mercado financeiro como um pouco mais arriscadas para colocar dinheiro. Porque o mercado financeiro fica um pouco assim, mas será que eu vou ter o meu retorno? Será que eu não vou ter? Como é que vai ser isso? Tem uma garantia se eu perder o meu dinheiro, né? Se esse produtor, se alguma coisa acontecer no sistema agroflorestal dele, que a gente vai falar, e ele não conseguir me repagar, como é que funciona? Então, outro ator-chave nas finanças climáticas são esses provedores de um capital mais barato, que a gente chama de capital catalítico, que é um capital que ele ajuda a diminuir um pouco as taxas para o produtor. Então, tem todos esses atores quando a gente fala de financiamento climático. Que legal, que legal. Pois é, porque um dos assuntos que a gente vem tratando aqui no podcast é exatamente como que o crédito chega para os produtores. Né? Assim, a gente fala muito, por exemplo, o próprio Plano Safra, né? Você tem o Plano Safra da agricultura industrial, tem o Plano Safra da agricultura familiar. Como que isso chega lá na ponta mesmo? Né? Qual é o valor, mas que condições, que juros, quem são os bancos, quem são os atores? E isso se traduz, claro, especificamente, mas se traduz para o financiamento climático também. Você também precisa ter essas várias cabeças pensando como viabilizar e como tornar atrativo isso, né? E aí, falando do estudo mais recente de vocês chegaram a essa conclusão de que os SAFs é sistemas agroflorestais, né? Para a gente não ficar falando só de siglas aqui, né? Mas sistemas agroflorestais, os SAFs, que eles têm uma geração de renda, que eles podem sim ser, vamos colocar assim, lucrativos, né? Claro que isso depende um pouco da realidade de cada produtor, mas gera-se renda, cumpre-se esse papel de ter uma mitigação ali dos riscos climáticos. E a gente está falando da região Cerrado do Brasil, que é muito conhecida pelas grandes commodities, que é conhecida pelas grandes fazendas de soja, mas grande parte do bioma não é isso. Grande parte do bioma ainda é agricultura familiar, ainda são pequenas e médias propriedades, e é gente que precisa de financiamento, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho o que é esse estudo propriamente, como que foi, não vou dizer assim, metodologia, mas como que isso foi elaborado, em quanto tempo foi feito esse estudo, para a gente entender também um pouquinho de bastidor. Vou começar te contando um pouco qual foi o bastidor, assim, o pré-estudo. Porque, como eu comentei no IFEC, nós temos hoje 25 signatários de instituições financeiras variadas, que são signatárias da nossa iniciativa. E desde que a gente foi lançado até ano passado, a gente teve $500 milhões desembolsados em produtos alinhados ao IFEC, como a gente chama, que seguem os nossos preceitos do nosso framework, que são muitas palavras em inglês, desculpa, mas dos nossos critérios socioambientais. Então, a gente estava olhando lá os dados e nós temos, desses 500 milhões, foram 97% foi desembolsado no Cerrado. 96% para o cultivo de soja, 1% para a pecuária e os outros 3% foram para a bioeconomia na Amazônia.
Então, assim, os dados nos mostram que não tem nada de bioeconomia de produtos alinhados ao IFEC para o Cerrado. Então, a gente pensou, poxa, como é que a gente incentiva esses desembolsos? E aí, em paralelo, também a gente foi estudar um pouquinho se existe essa demanda, né? Se tem, então, sistemas agroflorestais no Cerrado, como é que está esse uso do solo lá? E aí fizemos um levantamento usando os dados do Censo Agropecuário do IBGE, os dados do censo de 2006 e o de 17, para fazer um comparativo mesmo se tinha aumentado ou não. E aumentou, e dos dados do último, a gente tem 52 mil propriedades com sistemas agroflorestais no Cerrado, sendo 16 mil em propriedades não familiares e 36 mil em propriedades familiares, da agricultura familiar, seguindo os critérios que o IBGE adota. Então, assim, a gente observou que realmente ele é mais amplamente adotado pela agricultura familiar, mas que também tem muitas propriedades não familiares que também têm sistemas agroflorestais. O que para a gente foi uma grata surpresa também de entender que ele não é uma coisa de nicho, ele também tá espalhado em outros proprietários, diferentes só da agricultura familiar. Então, a gente pode explorar isso de outras maneiras. E então, esse foi a motivação inicial do estudo. A gente falou, legal, vamos fazer um estudo para testar, primeiro para investigar, né? A gente estava otimista que a gente ia testar a viabilidade econômica, mas a ideia era investigar a viabilidade econômica dos sistemas agroflorestais no Cerrado, para poder fazer um argumento para os investidores para olharem com mais carinho mesmo para esse modelo produtivo. E aí a gente começou pequeno, trouxemos um parceiro então, que inicialmente era a Belterra Agroflorestas, porque a gente na TNC a gente tem essa abordagem de sempre trabalhar em parceria com quem já está fazendo. Então a gente não quer reinventar a roda, a gente quer trabalhar com quem... tem conhecimento de causa ali. É isso, quem já tem um know-how, quem já está lá fazendo, vamos se juntar esforços e produzir uma coisa maior, em vez da gente ficar aqui também pensando... Então, a gente começou com eles numa parceria e depois a gente teve a ideia de aumentar o escopo e fazer 3 capítulos pensando em diferentes modelos de sistemas agroflorestais. Então, dentro do estudo, a gente tem 3 capítulos. O primeiro, que é o da Belterra, é um modelo de 100 hectares em parceria com o produtor rural. Então, a Belterra ela entra com os insumos, entra com a mão de obra, que é uma mão de obra contratada, com maquinário, e o produtor rural ele é um parceiro nesse caso. E aí, o sistema ele é super biodiverso, com várias nativas. O segundo sistema ele foi proposto, está sendo estudado pela WRI e pela WWF, então outras 2 organizações não governamentais, e eles estudam o que a gente chama de SACI, que é o Sistema Agro-Cerratense, que é um sistema agroflorestal específico para o Cerrado, desenhado específico para o que a gente chama de fitofisionomia do Cerrado, né? As características de como o Cerrado se dá. Então, ele é desenhado para isso e ele é menor, ele é de meio a 1 hectare, e ele é mais pensado para a soberania alimentar mesmo da família, ele é bem voltado para a agricultura familiar, pensando que quem vai cuidar vai ser a família. Então, ele tem um outro objetivo, ele dialoga muito com as políticas de compra do governo, do PNAE, do PA, então ele tem esse arranjo. E o terceiro capítulo foi proposto pela Carbon 4412 e a Rizoma Agro. E aí um outro modelo de uma fazenda grande, uma fazenda de 13 mil hectares, nos quais 300 hectares são destinados para o sistema agroflorestal. E aí é uma zona de transição, Cerrado Amazônia, e aí eles estudaram um modelo com cacau. Então, o cultivo de principal relevância econômica é o cacau, e é uma área irrigada. Então, assim, a gente tem diferentes usos do solo. E nesse capítulo, só para finalizar, eles também estudaram um sistema integrado de pecuária com baru. Então, nessas integrações de pecuária-floresta, eles fizeram essa comparação também. Que legal, até porque nesse último exemplo que você deu, a gente sabe que os sistemas agroflorestais, os sistemas integrados, né, pecuária-floresta, muitas vezes a floresta é o eucalipto, ou é o pinus, e tem muito essa discussão de como colocar as nativas nesse sistema. E baru é nativo do Cerrado, então muito bom saber. E aí você fala desses capítulos, mas o que de dados a gente pode trazer dessas descobertas principais, cruzando essas 3 realidades diferentes assim que vocês mapearam no Cerrado? Mas na prática a gente está falando de quê, assim, né? Os produtores de agricultura familiar, produtores que produzem em agrofloresta no Cerrado. O que mais que vocês descobriram? Quais são esses dados? O que a gente pode falar no caso de financiamento, né? É muito interessante porque os sistemas agroflorestais, eles são um mundo, né, Marina? É muito diferente de cultivos anuais ou mesmo da pecuária. A pecuária até tem um leque maior, assim, mas quando a gente fala em soja, tem um pouco de um teto, assim, que se alcança de produtividade, de tecnologias,
não dá para variar muito. Agora, nos sistemas agroflorestais, assim, é muita variação, são muitos que a gente chama de designs, né? São os desenhos possíveis. Então, a escolha de espécies, a distribuição das espécies na área, a densidade de espécies, né? Quão perto um indivíduo, uma planta vai ficar da outra, se as plantas, se vai ser tudo árvore, se vai ter arbusto também, se vai ter nível no chão também. Então, assim, os sistemas agroflorestais são infinitas possibilidades. E aí, cada qual vai ter o seu custo de implementação, o seu custo de manejo, a receita associada. E aí, isso é refletido no estudo. Assim, a gente usa alguns indicadores financeiros para entender se é viável economicamente ou não. E aí, eles estão intrinsecamente relacionados com a característica daquele sistema. E também outras variáveis que entram. Então, quão longe está no mercado consumidor ou não. Então, o custo de logística entra e pesa bastante também. Se vai ter beneficiamento ou não, qual que vai ser o valor daquele produto depois na venda. Então, muitas variáveis entram que mudam a viabilidade econômica do sistema. Mas então a gente tem ali na média a TIR, que é mais uma sigla que a gente usa, que é a taxa interna de retorno, que é uma sigla que informa para a gente se o sistema ele é rentável ou não. Todos eles giram mais ou menos na casa dos 30%, assim, que, enfim, é uma coisa que atesta que ele é economicamente rentável e acima de uma taxa que a gente usa de desconto, uma taxa de inflação, para entender se esse dinheiro ficasse parado no banco, será que seria mais atrativo? E o que a gente entende como conclusão é que os sistemas agroflorestais estudados no nosso estudo, eles são todos economicamente interessantes. Então, isso é uma primeira conclusão que a gente fica feliz, que a gente celebra. Sim, justamente mas aí, para a gente explicar um pouquinho mais, né? A gente está falando de agrofloresta. O primeiro episódio do nosso podcast, Arroz, Feijão e Clima, mostra para vocês como que é uma agrofloresta de dentro da fazenda de café, lá em Bueno Brandão, em Minas Gerais. Então, fica o convite para você que não sabe exatamente o que é agrofloresta. A gente mostra ali na prática as linhas do café junto com uma braquiária, né? Vamos dizer assim, um pasto, né? E as bananas, né? As bananeiras. Então, na mesma área, você produz vários tipos de culturas diferentes. E aí, quando a gente está falando, então, de viabilidade financeira, você está querendo dizer, no sentido, inclusive, disso, você tem na mesma área geração de renda diferente, porque no momento em que o café está na entre-safra, eu consigo tirar também a renda da banana. Ou, sei lá, eu já fui em produção que tinha macadâmia. Então, macadâmia tem um valor agregado interessante. Então, você coloca isso na conta. A viabilidade financeira está nisso, está nessa composição de renda. Ainda que, às vezes, ele precisa investir mais no começo, porque é complexo, no médio, longo prazo, ele tem mais viabilidade financeira porque ele faz essa roda girar. É isso? Exatamente, Mariana. No sistema agroflorestal, a gente trabalha muito com a sucessão de espécies. Então, no começo, usa-se muito plantas de ciclo anual. Então, a mandioca, a banana, que elas entram nas entrelinhas junto com as espécies arbóreas. Então, enquanto as espécies arbóreas estão crescendo e as mudas estão ficando mais adolescentes e adultas, então essas plantas, no começo, esses de ciclo anual, elas são muito responsáveis pela renda do começo e para conseguir ir diminuindo esses custos de implementação, porque justamente o custo de implementação, por ser um sistema um pouco mais complexo, nos primeiros anos ele é alto, ele é relevante. Então, essas espécies de ciclo mais curto, elas ajudam a ir diminuindo isso, e aí ajuda a diminuir o tempo que o produtor vai ter para pegar o investimento dele de volta, que é o que a gente chama de payback, né? O tempo que ele tem o investimento dele de volta. Então, essa composição de espécies, que é o que eu comentei, que varia muito de design para design, as espécies elas são escolhidas a dedo com o produtor. Então, o ideal é que o sistema agroflorestal ele seja desenhado com o produtor, pensando nas espécies que ele tem domínio, né? Que ele tem conhecimento, que ele sabe manejar. E pensando nisso, na composição da renda. Então, é interessante ter uma espécie que a gente chama de prioritária, que vai ser a que vai trazer mais ganhos econômicos, então seja o baru, o pequi, o cacau, o açaí, fazer uma composição delas. Tem as outras espécies que são o que a gente chama de serviço, então elas fornecem sombra, ajudam a quebrar o vento, elas têm outras funções ali para dar salubridade para o sistema e não necessariamente elas têm um ganho econômico. Também podem ser exploradas economicamente. Mas não é o carro-chefe. Não é o foco, E elas estão ali para cumprir outros papéis, para ter biodiversidade, para reter mais carbono. Então, muitos desses projetos, eles têm projetos de carbono associados. Então, essas plantas mais altas também, elas retêm mais carbono. Então, outra função delas.
Então, cada planta dessa, cada sistema, essa viabilidade econômica ela vai ser muito caso a caso mesmo. Que interessante. E aí a gente está falando de uma realidade assim do agricultor familiar, vamos colocar assim, que é mais difícil para ele, porque existe essa complexidade que às vezes demanda mais crédito e não necessariamente ele vai conseguir um crédito fácil. Tem a parte técnica, né? Porque você falou, o ideal é que ele comece a implementar num sistema ali que ele entenda, que ele se sinta confortável. Mas para um produtor que nunca fez agrofloresta, eu acho que deve ser complexo, né? Esse início, essa composição, esse design que você falou, esse mosaico, né? Quando a gente olha essa necessidade de infraestrutura, é isso, a gente está falando de financiamento. De como que esse produtor vai conseguir grana, vai levantar uma grana para apostar num sistema agroflorestal que muitas vezes ele não sabe como que ele vai conduzir. Ele está começando agora. Como que vocês olham isso? Assim, dentro do estudo, vocês olharam pelas perspectivas, o quanto que às vezes o próprio sistema de financiamento, os bancos, né? Existe esse diálogo, existe essa tentativa dos bancos pegarem mais leve, no sentido de dar essa não vou dizer essa flexibilizada, mas é isso sim, juros menores para o produtor se sentir mais atrativo. Como que se dá essa conversa? Eu queria te responder que isso está mais avançado, mas acho que a gente está começando agora assim, a fazer essa bola rolar. Então, pensando em financiamento, hoje o melhor financiamento que o produtor pode obter é o do Plano Safra, né? Porque é o mais subsidiado, é o mais incentivado, é o crédito mais barato que o produtor consegue pegar. E aí, pensando para a agrofloresta, tem várias linhas que o produtor conseguiria acessar, porque não tem uma específica para a agrofloresta, né? Tem várias que vão tocar nesse ponto. Então, para o Pronaf, por exemplo, tem o Pronaf Bioeconomia, tem o Pronaf Florestas, tem o Pronaf Agroindústria, que é para o beneficiamento, uma etapa do beneficiamento. Para o produtor médio, tem outras linhas, ou ABC mais ambiental, ABC mais... Esse ambiental é específico para quem quer restaurar passivo legal. Então, área de reserva legal, OPP, e que pode ser restaurada com agrofloresta, então pode acessar essa linha. ABC mais integração também, então para ILPF, para esses modelos. Sistemas integrados. Pois é, então tem essas linhas, mas é isso, o Plano Safra hoje ele não dá conta, assim, a demanda a demanda que a gente tem por crédito é maior do que o Plano Safra consegue atender. E tem outras especificidades, às vezes, que o Pronaf tem os requisitos que o Pronaf tem para que os produtores consigam acessar, que tem alguns grupos sociais que não conseguem atender e acabam ficando de fora também desse acesso. Então, por isso que o mercado privado ele consegue endereçar essas lacunas. Então, além também do mercado privado, do setor financeiro ter muito capital disponível, né, a gente está num momento agora de muitos olhos, assim, muita discussão sobre isso, né? Então, com as COPs falando de financiamento, os bancos assinando, querendo entender como é que podem contribuir com a NDC dos países, tem Net Zero Alliance, né? Várias iniciativas, os bancos querendo esverdear suas carteiras, como a gente fala, diminuir essas pegadas de carbono. Então, a gente está nesse momento, assim, que os bancos estão começando a olhar para isso. Que eles fazem parte e que não dá nem para se... Do problema e da solução. Exato. Né? Não dá para se isentar. Pois é. E, ao mesmo tempo, você falando me lembra muito esse ponto de, por exemplo, rastreabilidade, ou... rastreabilidade não necessariamente, assim, essa transparência, né? Bancos cada vez mais exigindo não só o cadastro ambiental rural, mas uma série de dados georreferenciais e tudo mais para avaliar e conceder o crédito ou não. Isso já avançou, mas precisa avançar muito mais, né? Seria muito bom se a gente falasse que isso está super consolidado, mas ainda não está. Mas o estudo também pode ser uma boa base para bater na porta dos bancos e falar, olha, existe viabilidade financeira no Cerrado para isso. Exato. E mais do que isso também, além só da viabilidade financeira, olha, tem gente falando sobre isso. A gente não está sozinho. Porque eu acho que o que a gente tenta fomentar no IFEC como uma iniciativa que traz várias instituições financeiras para a mesma mesa, é um pouco, vamos se juntar, vamos compartilhar lições aprendidas, vamos compartilhar. A gente está num espaço pré-competitivo, como a gente fala, já que ninguém ainda está financiando bioeconomia no Cerrado, então a gente está nesse momento pré-competitivo, que a gente ainda pode trabalhar em parceria, distribuir, compartilhar dados, compartilhar soluções, sabe? Pensar nas coisas em conjunto.
Então, isso é uma coisa que a gente defende muito no estudo, de realmente juntar força, sabe? Para os parceiros colaborarem. E banco, como é que os bancos podem colaborar com as empresas de insumo e fazendo umas parcerias assim, sabe? Então, como que as empresas que são gestoras de ativo podem ter uma ideia boa, podem compartilhar com uma implementadora, né? As empresas que desenvolvem agrofloresta na ponta. Então, são vários possíveis arranjos que a gente busca fomentar para que isso avance. Então, é interessante você estava falando das empresas, né? É isso, para quem não sabe, existe uma série enfim, tem várias empresas no Brasil que fazem esse sistema agroflorestal no sentido de agrônomos ou engenheiros ambientais que estudam essa composição, né? Então, no Cerrado, naquela região, existe uma aptidão para essa, sei lá, essa gramínea, né? Para essa árvore nativa, como que elas se conversam. Aí o produtor rural, muitas vezes, o ideal, me corrija se eu estiver errado, mas isso é contratar essas empresas, ou que seja contratar um agrônomo, para não sair fazendo da própria cabeça e lá na frente ter prejuízo, né? Não é algo que está, assim, muito difundido nas gerações passadas, então muitas vezes é uma barreira técnica, né? Então acho que o financiamento vai muito para isso também, para contratar um agrônomo, né? Quero fazer, mas para dar esse start eu preciso contratar um agrônomo. Assistência técnica. Uma assistência técnica, uma consultoria dessas, né? Mas essa parte de consultoria, por exemplo, pelo que vocês viram no estudo, é isso, sim, ela faz parte do financiamento? Existe essa questão de como os bancos podem ajudar os produtores a contratarem essas consultorias e como que esse apoio das consultorias tem como garantir, né? Garantir, eu sei que é uma palavra forte, mas pelo menos respaldar o suficiente para que o banco saiba que vai ser pagado. Né? É um tripé, assim. Elas no potencial de destravar, né? E eu vou trazer para casos reais, assim, então, do que a gente tem dos produtos financeiros que são alinhados ao IFEC, a gente tem exemplos ótimos disso. Então, a gente tem 2 empresas implementadoras lá, que é a própria Belterra, como eu mencionei, e uma outra que chama Courageous Land, que trabalham com implementação de agroflorestas. E elas são essa solução, assim, então, o produtor que tem uma área aberta na sua propriedade pode contratar uma dessas empresas e elas vêm no formato de parceria, no formato de arrendamento, ou às vezes só vendendo o serviço mesmo. Olha, eu te dou um pacote aqui de assistência técnica. Esse percentual de divisão de responsabilidades, ele vai ser muito acordado caso a caso, negociado de acordo com quanto que o produtor tem de capital, já tenho minhas máquinas aqui, já tenho meus meninos aqui, já. Então depende, vai ser muito caso a caso. Então tem esses modelos que é o que a gente vê que tem muito potencial mesmo para expansão, porque tem muito produtor interessado que às vezes tem uma área lá aberta que ele fala, bom, talvez a agrofloresta dê uma rentabilidade maior do que a pecuária ou do que eu estou usando aqui, vou testar, né? Os contratos têm ali uns 10 anos, depois de um tempo eu posso cuidar, então vou aprender enquanto eles... É um phase-out, né? Eles vêm aqui, implementam, então no começo a assistência técnica ela é mais pesada e depois de um tempo a assistência técnica vai passando um pouco mais o bastão para o produtor poder ir cuidando daquilo, aprendendo, até que no momento a assistência técnica não se faz mais necessária. Porque ele já sabe, já incorporou. Ele já aprendeu, já incorporou. Então, nesse modelo que a gente tem da Belterra e da Courageous Land, elas tomam financiamento de investidores e esse financiamento é o que permite as suas atividades. Então, esse é um exemplo que a gente tem de como que o financiamento chegaria na ponta. Então, elas cuidam da implementação, compram os insumos, o maquinário, cuidam da mão de obra. Então, esse é um exemplo que o produtor está ali como um parceiro. Mas também tem uns outros exemplos assim, que eu posso te citar. Então, a gente tem um outro produto financeiro, que é o CRA Sustentável, que ele foi desenhado pelo Arapiaú, que é uma outra organização. O CRA, a gente está falando do certificado de recebíveis do agronegócio. Desculpa, isso mesmo. Isso mesmo. Depois a gente põe na tela, se precisar. É isso. E foi desenhado pelo Instituto Arapiaú, com a Taboa e alguns outros parceiros. E é um outro modelo de como o financiamento pode chegar. Então, no caso deles, são propriedades de agricultura familiar que acessam um crédito, e aí também tem a figura da assistência técnica que é conduzida pela Taboa, mas aí é um outro modelo, então é mais lá o proprietário está mais responsável pela própria implementação, então ele acessa esse crédito, ele acessa esse dinheiro, cuida, faz a gestão disso, e aí depois ele tem que repagar esse crédito. Mas você observa que nos 2 modelos tem essa figura de alguém no campo, muito próximo, ajudando na implementação,
tirando as dúvidas e ajudando também no repagamento. Então, nesse caso, a gente está falando de uma agricultura familiar, assegurar o repagamento, ajudar, né, que nessa gestão financeira, porque não é só a gestão da agrofloresta, é a gestão financeira também do fluxo de caixa daquilo que é um negócio, né? Sim. Então, isso também é super importante. A assistência técnica tem que estar contemplada. E aí, por isso que no começo eu falei do financiamento climático, que tem que ter esse ator que torna o capital mais barato, porque alguém tem que pagar essa assistência técnica, né? Não é uma coisa barata. Embora seja uma obrigação do governo federal, né? Assim, vale colocar aqui, né, que a gente tem essas Ematers e que a gente tem a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, né, a Anater. Então, assim, isso em tese deveria ser muito... isso na prática deveria ser muito mais contemplado pelo governo federal, né? Ainda que seja estadual ali o serviço, mas, enfim, pelo poder público de uma forma geral. Como falta assistência técnica, como existe muito essa lacuna, aí sim, organizações não governamentais da sociedade civil, iniciativa privada, aí você começa a ver várias tentativas de levar a assistência técnica para o produtor rural para independer desse serviço público. Mas deveria ser mais público, né? E aí você começa a ter essa questão também de putz, eu preciso contratar uma assistência técnica, porque aqui na minha região, no meu município, na minha área, não tem o suficiente, né? Às vezes um técnico para atender não sei quantas centenas de propriedades. E ele provavelmente também não vai saber de sistemas agroflorestais, talvez tenha sido mais educado pelos sistemas tradicionais, outras coisas. Então, também, às vezes, não vai ter muito conhecimento. Também. Exato, vai ser outra barreira. Interessante isso, interessante, porque não é uma assistência técnica qualquer, no sentido de só fazer uma rotação de cultura, só fazer um plantio direto, mas é todo esse mosaico, esse design de como que as plantas se conversam, né? Isso. Assim. E tem outras barreiras também que a gente discute um pouco no estudo, então... O que a gente comentou da logística, então, às vezes, esses produtores são muito pulverizados no território e aí a produção ela é muito pulverizada. Então, para fazer a logística, pegar todos esses produtos e conseguir fazer um escoamento único, isso é um desafio. E conectividade também, então, às vezes, são lugares que não tem sinal, não tem internet direito. Então, tudo isso dificulta, aumenta a distância do produtor até o mercado consumidor. Então, é muito difícil para o produtor conseguir acessar, chegar num preço competitivo. Então, isso é uma barreira, assim, que... Fica difícil, às vezes, para a conta fechar mesmo, para a conta financeira fechar. E outras barreiras que a gente está começando a discutir agora no setor, que é a dificuldade de acessar insumos para os sistemas agroflorestais. Então, se a gente está falando muda de eucalipto, isso vai ser fácil de encontrar. Agora, muda de nativa, muda de gariroba, muda de macaúba, talvez não seja tão fácil. Então, isso é uma coisa que o setor está começando agora a olhar para isso, pensar soluções de como conseguir mudas em escala, até com a restauração, nessas empresas de restauração larga escala. Bancos de semente. É isso, a gente está começando a pensar como fomentar isso também, desenvolver soluções para isso, para conseguir viabilizar o restauro em larga escala mesmo, que é outro desafio. E a gente sabe que existem iniciativas, inclusive o Cerrado tem várias, que é isso, né? Fazer o banco de sementes, fazer um banco de mudas, e como que isso é um negócio, né? Assim, os CNPJs existem para fazer isso, mas para além disso, quanto que isso poderia ganhar tração? Porque para todo um reflorestamento, tanto para a agrofloresta, mas para as próprias iniciativas de reflorestamento de uma forma geral, né? Reflorestamento do Cerrado, da Mata Atlântica, para isso precisa ter a muda. E para ter a muda, alguém precisa fazer. Exato. Né? Assim, toda essa parte que é muito inicial, mas é essencial, né? Exato, essencial, sim. Isso não vai mesmo. Então, as soluções estão começando a olhar para isso agora. Os problemas vão aparecendo conforme o setor vai se desenvolvendo, entende? Aí a gente vai observando, vai criando mais entendimento dos problemas, porque agora as soluções estão começando. A gente está falando de sistemas agroflorestais para o Cerrado, assim, a gente vai indo, mas assim, provavelmente novos problemas, novos desafios ainda vão se fazer aparecer. Sim, isso eu acho que é um pouco inerente à vontade das pessoas, mas o grande lance é esse pensar em conjunto também, né? Toda essa construção do pensar em conjunto. Para a gente ir encerrando, eu queria entender um pouquinho na parte prática, assim, embora você já tenha falado um pouco, mas a TNC está com esse estudo em mãos, está mostrando as viabilidades, que a agrofloresta tem viabilidade financeira de diversas formas,
diversos atores estão interessados, o produtor rural do Cerrado está interessado em ter mais agrofloresta. Então, vocês mostram ali o famoso desafios e oportunidades, né? Mas com isso em mãos, o que de fato a TNC busca, né? Vocês procuram dialogar, por exemplo, com o Ministério da Agricultura, do Meio Ambiente, bater na porta de um BNDES, articular como a agrofloresta pode entrar mais no Plano Safra, enfim, de posse desses dados, né? O que vocês buscam, o que e quem? Sim. Vocês buscam. Eu acho que é tudo isso e mais um pouco, assim, porque a gente é bem grande no Brasil, né, a TNC, então a gente consegue, como um povo, assim, ir tocando em vários setores, e essa é a nossa ideia, um pouco ir levando a palavra dos sistemas agroflorestais no Cerrado por aí. Então, que nem eu estou fazendo agora, então a nossa vontade é divulgar o estudo à exaustão, o máximo que a gente puder, para justamente chegar nos produtores, começar... acho que a primeira pessoa que a gente tem que chegar são os produtores, para eles entenderem que há uma solução possível, que a gente fala que é alternativa ao uso do solo. Então, não precisa um sojicultor tirar tudo e colocar agrofloresta ali muitos hectares. A ideia é um mosaico do uso do solo, né? Um pedaço da propriedade que está ali meio parado pode ser um teste, pode ser uma implementação daquilo. Então, a gente quer primeiro convencer os produtores, entender, começar a levar essa palavra, levar esses ventos, mas depois é isso. Governos em várias esferas, a TNC dialoga muito com o governo estadual, governo federal. A gente está em contato com o Ministério da Fazenda, com o MAPA. A gente participa das discussões desses mecanismos grandes, né, do EcoInvest, do TFFF. A gente tem acessos e aí seria... É por vários lados, né, que a gente vai tentando. É o governo aqui, é assistência técnica, como é que a gente pode apoiar a Embrapa em pesquisas que vão ajudar o cultivo e o manejo desses sistemas, como é que a gente pode apoiar as empresas a desenvolver financiamento, o governo a conseguir atrair mais capital de fora do Brasil. Então, acho que a TNC, a gente vai se dividindo, assim, e tentando tocar em vários lados, assim, para conseguir desbloquear esses desafios e catalisar as oportunidades que a gente já vê, né? Mas você falou, por exemplo, dessa questão dos diferentes ministérios. A gente vê hoje, por exemplo, vários ministérios se articulando muito para falar de COP30. Né? Então, também queria entender se o estudo ele já foi encomendado há muito tempo e calhou de sair no ano da COP30, né? Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que acontece todos os anos, cada ano numa parte do planeta Terra. Esse ano em Belém do Pará, aqui no Brasil. Isso já vem de muitos anos e calhou de ser? Ou vocês também articularam o estudo e estão trazendo esses dados nesse timing para que também seja discutido isso dentro da perspectiva da COP30? Porque a COP é um lugar de se falar de financiamento climático. As coisas estão relacionadas. Vou te falar que não, a gente começou esse estudo ano passado, e como ele foi feito a muitas mãos, então ele saiu agora, quando foi o tempo dele. E a nossa ideia é que a discussão de financiamento, ela seja eterna, sabe? Ela seja perene, assim. Então, o que o pessoal chama de Road to COP30, né? As corridas para COP30, para lançar as coisas para a COP. E a gente participa também, a gente tem as nossas iniciativas outras que a gente está querendo lançar para a COP. Mas também a gente tenta sair um pouco dessa lógica e vamos lançar coisas em dezembro, janeiro e fevereiro e continuar, né? Porque aí depois da COP, o que vem, né? Então, a gente busca também fomentar essas soluções perenes, assim, pós-COP, pré-COP e pós-COP, né? A discussão tem que continuar mesmo. E acho que complementando a última pergunta do que você me falou, o nosso estudo ele tem uma outra parte também que, enquanto TNC, a gente vê muita importância e que a gente quer levar para a COP e nos espaços em que a gente estiver, que é a discussão de salvaguardas. Porque a gente entende que se a gente está fomentando investimentos, então se a gente vai catalisar investimentos para os sistemas agroflorestais no Cerrado, a gente tem que também definir as bases, dar uns contornos para como que esse investimento vai se dar. Para garantir que ele vai estar gerando mais bem do que mal, né? Minimizando as externalidades negativas e gerando mais impacto positivo. Então, tem uma parte do estudo também que a gente se propôs a fazer uma listagem bem exaustiva dos riscos dos sistemas agroflorestais, quais são as consequências desses riscos, as possíveis salvaguardas para
endereçar esses riscos e um pouco de detalhamento mais de ações práticas, porque eu também queria que fosse um documento prático para que investidores que forem pegar, implementadores que forem pegar, por delay e falar, legal, como é que eu endereço isso no dia a dia, sabe? Que não fique solto, né? Dá um exemplo do que vocês mapearam que é um risco, mas como mitigar esse risco, do que a gente está falando na prática? A gente dividiu em salvaguardas sociais, ambientais e as socioambientais, que estão um pouco no meio. Então, uma primeira, que é um risco social, é, por exemplo, os produtos não encontrarem escoamento. Então, produzir um monte de baru e não conseguir vender. Não ter mercado garantidor. Não ter ali. mercado garantido e aí acabar perdendo, acabar desestimulando o produtor. Então, assim, consequências muito ruins, né? Não conseguir o repagamento, se for um crédito. Então, assim, coisas muito ruins. E então, uma salvaguarda para isso que a gente lista é justamente fazer os estudos de viabilidade econômica. E com dados reais, né? Colocar no estudo, se conseguir um preço super baixo pelo produto, o sistema vai se pagar ainda? Então, a gente fala muito de fazer esses cenários pessimistas, como a gente chama nos estudos, para entender se realmente, se a coisa der meio errado, ainda vai se pagar, vai dar certo ou não. Pelo menos empata. É isso, pelo menos empata, né? O produtor consegue esse investimento de volta. Então, essa é uma primeira salvaguarda. E a gente tem outras salvaguardas que aí não dizem respeito ao investidor ou ao produtor, saem um pouco do escopo dele, que é, por exemplo, desenvolver mercado. Então, investir em pesquisa e desenvolvimento para que outros usos que o baru pode ter, como é que a gente pode incentivar uma denominação de origem, por exemplo, um certificado, como é que a gente pode explorar mercados de nicho para o baru, para qualquer outro produto, né? Estou falando do baru, mas pode ser qualquer outro. Que aí não é o produtor que vai cuidar disso, vai ser outro ator da cadeia, mas que é importante que seja endereçado também, né? Então, no estudo é isso, tem trabalho para todo mundo. Todas as empresas de diferentes elos da cadeia podem pegar a sua parte, puxar para si a sua solução, para conseguir dar mais robustez para a cadeia toda. Interessante isso que você está falando, porque, pegando o próprio exemplo do baru, né? Tem muito brasileiro que não sabe o que é isso. Se você tiver a oportunidade, experimente. Eu, inclusive, estou... Uma curiosidade. Esses tempos eu recebi uma... Nutella, só que é de baru. E é maravilhoso, assim. Então, eu já tinha comido a fruta no Cerrado, viajando ali mesmo, né? Tendo a experiência de pegar e tal. Mas é um pouco isso, assim, tipo, eu não conheço... E aí, né, no sentido, as pessoas não conhecem, e aí, para que eu uso isso? Aí você tem uma parte muito pequena da indústria de cosmético que talvez use, tem ali uma outra indústria que usa. Quando você diz de mercado garantidor, assim, de ter para onde, e essa composição dos vários atores, você diz disso, de também, esse estudo de viabilidade econômica é que indústria que pode comprar, ou... Uma importância de, sei lá, uma criação de uma cooperativa. São esses mecanismos que você acha que fazem parte desse estudo de viabilidade econômica? Sim, tudo isso faz parte. É já mapear para quem que vai vender, qual produto que vai vender. E tem um cenário também um pouco do futuro, né? Porque o baru, se a gente plantar hoje, vai colher daqui a uns anos. Então, é uma sementinha, literalmente, que a gente planta. Começa-se hoje a trabalhar esse mercado consumidor, a criar a demanda, né? Explorar o mercado de nicho, pensar que outros usos que a gente pode ter, como é que a gente pode incentivar que esse produto chegue em São Paulo, chegue em outros estados, vá para fora do Brasil. Então, tudo isso entra no estudo de viabilidade econômica. Tem algumas linhas que a gente até pode colocar lá pensando que o preço vai subir. Então, seria um cenário otimista, né? Então, hoje, beleza, o baru vale tanto, daqui a um tempo, quem sabe, ele vai estar valendo mais, a gente vai conseguir... Valorizar. Vai valorizar. Então, tudo isso entra no estudo de viabilidade econômica também. E a cooperativa também, a gente não comentou ainda, mas é um ator super importante, porque ele, nos sistemas agroflorestais, na agricultura familiar, como a gente comentou, eles estão todos pulverizados no território. Então, a cooperativa ela é essa figura que consegue unir, cuidar da logística toda, passar para os produtores, pegar, juntar tudo na cesta e comercializar de uma maneira conjunta. E aí conseguindo um preço melhor. Volume. É isso, consegue um preço melhor. E no outro lado também, eles conseguem também comprar os insumos em volume. Então, também consegue negociar melhor e conseguir para o produtor, então, adubo, o que for, num preço melhor. Do que se for o produtor sozinho ali na loja comprar individualmente. E só para a gente finalizar, eu queria entender algo que tem um pouco a ver com o começo da nossa conversa, mas você falou do trabalho da TNC, como que todo esse estudo de financiamento, né, do financiamento climático, desses potenciais ganhos de escala da agrofloresta no Cerrado, como que isso se conversa
né, de maneira resumida para o pessoal, mas como que isso se conversa com a TNC global, assim? Porque eu imagino que seja algo que vocês precisem prestar conta para a TNC global, mas que é isso? A TNC olha para o Brasil. Por quê? Por que esse interesse? O que isso tem a ver com estratégias da TNC? Eu acho que é legal a gente explicar um pouquinho isso para a gente mostrar a força que o Brasil tem dentro dessas discussões, né? Você falou, são quantos países? São 81. 81 países, né? Então, assim, é claro que são 81 realidades completamente diferentes, mas, poxa, o Brasil ele é muito importante para a agricultura tropical, o Cerrado é muito importante para a agricultura brasileira. Por que isso se conversa, assim? Queria entender um pouquinho de curiosidade, né? Sim, super. E eu acho que tanto se conversa que a gente recebe muitas visitas, assim, nossa CEO já veio para cá, diretores, eles se mostram muito interessados em visitar e ver mesmo na realidade. Então, vão para a Amazônia, vão conhecer produtor. Então, a gente vê esse interesse mesmo da TNC Global. E eu acho que um pouco como até um laboratório, porque a gente está fazendo muita coisa aqui. A TNC Brasil, depois o pessoal me corrigiu, acho que tem uns 200 funcionários, aqui um chute. Mas como a gente está presente em vários biomas que têm realidades muito diferentes, dentro da nossa organização, a gente tem hubs muito diferentes, pessoas que dialogam com atores muito diferentes. Então, a gente tem desde a estratégia indígena, pessoas que estão lá nas aldeias dialogando com os povos. A gente tem o pessoal que dialoga com as empresas, que dialoga com o agro, a gente que dialoga com o mercado financeiro, o pessoal que dialoga com o governo federal. Então, são muitas esferas e eu acho que é um campo muito legal para discussões mesmo. E quando junta todo mundo, aí é muito rico o debate, né? Porque cada um fala de um lugar e a gente busca construir um unissono, né? Para entender como, olhando para um problema complexo, como que cada um traz a sua peça do quebra-cabeça, né, para compor uma solução. E eu acho que isso é muito legal para quem está no Global, de observar essa potencialidade, né? Porque a gente tem desafios enormes no Brasil, que eu acho que são maiores do que outros territórios, mas ao mesmo tempo a gente tem muita coisa acontecendo, né? Um ambiente muito vívido que permite que a gente tenha essas soluções de diferentes lados, né? A gente tem um mercado financeiro super desenvolvido, com muito capital, então a gente tem muito espaço, sabe, para debater e para criar coisa. Então, a gente vê muito interesse mesmo da TNC de fora. E, inclusive, os nossos projetos, eles são muito showcase, né? Eles viram uma vitrine para os outros países para a gente poder inspirar e para poder... E trocar juntos também, óbvio, né? A gente também aprende com os outros países. Claro. Mas a gente tenta inspirar o pessoal da Argentina, o pessoal do Paraguai, quem está ao nosso redor, que tem realidades às vezes um pouco similares também, desafios similares. Por isso você comentou do Chaco, porque Sim, a nossa iniciativa também aterriza no Chaco, no Paraguai e na Argentina também. Pra gente, porque é isso, é tudo tropical. Então, de alguma forma, como que a agrofloresta pode se adaptar, não só ao Cerrado brasileiro, mas olhando para esses países. E lá eles têm desafios também similares, também, com desmatamento, também conversão de biomas nativos. Então, é um pouco similar e a gente busca, então, criar estratégias que são unissonas. Muito legal, muito legal. Natália, eu te agradeço a participação. Eu sou curiosa, então fico aqui perguntando, mas eu vou me ater. Te agradeço pela disponibilidade, por ter conversado aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, Mariana, foi um prazer. Eu espero que o pessoal de casa também tenha gostado, tenha se interessado mais. Depois o estudo está disponível no site da TNC, no site do IFEC também, quem quiser baixar, quem quiser ler. E a gente está super à disposição para continuar conversando, quiserem escrever, tirar dúvidas, críticas, sugestões. Assim, a gente quer dialogar mesmo, esse é o nosso objetivo. Então, super obrigada por ter me chamado. Foi um prazer. Imagina, que bom, que bom. Eu que agradeço, porque a ideia do podcast é exatamente esse, criar diálogos para a gente conversar enquanto sociedade os avanços que a gente gostaria de ver no Brasil. E para isso é preciso conversar com vários atores mesmo, né? A gente está falando de organizações da sociedade civil, organizações não governamentais, mas a iniciativa privada precisa estar junto, os consumidores precisam estar junto, as diferentes cadeias do agro precisam estar juntas. E você é muito bem-vindo nesse diálogo também. Então, mande dúvidas, mande sugestões, comente nos nossos vídeos. A gente tem os famosos cortes aí do podcast nas redes sociais também, então compartilhe com quem você acha que vale conhecer
ler, aprender sobre esse assunto. Se você trabalha em banco, por exemplo, você já ouviu falar em financiamento climático, se você tem alguma relação aí de trabalho com os bancos, você sabia que existe esse tipo de financiamento? Mande suas dúvidas para a gente. E claro, vou pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais. Afinal, é assim que o podcast se fortalece, que esses diálogos aconteçam. Então, segue lá a gente, Arroz, Feijão e Clima. E também mande para a gente o seu e-mail, arrozfeijãoclima@gmail.com. Eu não posso terminar esse episódio também sem falar do apoio que a gente tem aqui da IFPA, a International Fresh Producer Association, que basicamente é uma associação de frutas frescas, de flores, vegetais. A gente está falando de uma associação que também está em vários países, assim como a TNC. Aqui no Brasil são mais de 100 associados. Então, provavelmente, a fruta, a verdura, o legume que você consome passou pela IFPA, passou na mão de tantos produtores até chegar no varejo. Então, a gente agradece o apoio da IFPA, convida vocês também a apoiarem, patrocinarem o nosso podcast, para que a gente consiga cada vez mais entender que políticas públicas, financiamento, agronegócio tem muito a ver com a nossa vida de consumidor, com a forma como a nossa comida chega no prato. É por isso que eu agradeço você que assistiu até aqui e te convido a assistir todos os outros que já vieram e que ainda serão gravados aqui para o nosso podcast Arroz, Feijão e Clima. Então, até a próxima.